Rasengan é um poderoso jutsu de ranquear criado pelo quarto Hokage Minato Namikaze. E ele criou essa técnica aqui para proteger a sua amada Kushina. A técnica teve como inspiração as bijudamas das bestas de cauda. E o Minato levou cerca de 3 anos para desenvolver essa técnica. E o seu plano com essa técnica era tomar a forma de transformação de chakra para o nível mais alto possível, para então depois combiná-lo com a sua afinidade de chakra da natureza, criando assim uma técnica que não precisaria então de selos de mão para ser ativada. Porém, infelizmente, o Minato foi de base antes que ele pudesse infundir a sua natureza de chakra no Rasengan. Só que mesmo com apenas a mudança de forma, o Rasengan já é um jutsu extremamente poderoso. Ei Nerd Trunks, Bruce aqui de volta para mais um vídeo completão de Narutinho aqui no Ei Nerd. E hoje a gente vai comentar sobre o Rasengan e todas as suas variantes que apareceram na obra. Pois é, vamos falar de muita coisa porque tem muito Rasengan na obra. Então sem mais enrolação, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora logo começar esse vídeo. Vocês sabiam que o Naruto tinha um Rasengan do estilo magnetismo? Pois é, essa daqui é uma técnica que o Naruto tem acesso quando ele está com o chakra do Rikudou, e quando ele tem em posse então o poder de todas as bestas de cauda. E pra fazer esse Rasengan aqui, então o Naruto combina o seu Rasengan com o magnetismo do Shukaku, pra assim reforçar o seu poder de sucção. Dessa forma então o Naruto cria um Rasengan com as marcas da besta de cauda, no caso o Shukaku. Em seguida então ele esmaga a esfera em seu oponente de maneira semelhante a um Rasengan normal. A diferença tá que quando alguém é atingido por esse Rasengan aqui, as marcas que estavam no Rasengan então se espalham para a pessoa que foi atingida e ela fica então paralisada. O inimigo fica ali preso e é isso, não tem o que fazer. Eu arrisco dizer que é um dos Rasengan mais bonitos de toda a obra. Já falei antes, mas nossa, como eu gostava de ver o Naruto utilizando esses Rasengan aqui com o chakra das bestas de cauda. Isso daqui pra mim foi o ápice dos Rasengan, antes de tudo acabar virando Megazord. Enfim, vamos pro próximo. Arte Eremita Super Rasen Shuriken das Biju. Essa aqui é uma habilidade suprema que foi criada pelo Naruto, onde pra criar essa técnica ele utilizou o poder que foi dado a ele pelo sábio dos 6 caminhos. E essa habilidade aqui é utilizada quando o Naruto, junto de 8 dos seus clones das sombras, criam então 9 Rasen Shuriken, sendo que cada um deles está infundido com as propriedades especiais do chakra de uma biju diferente. E aí você pode estar se perguntando, mas por que o Naruto utilizou tanto chakra pra mandar um Rasen Shuriken diferente um do outro? E a resposta é porque ele estava lutando contra a Kaguya e ele não sabia qual natureza de chakra seria mais eficaz contra a Kaguya. Então, nas dúvidas, ele mandou todas de uma vez, que causou várias grandes explosões e, bem, são os Rasen Shuriken mais épicos de todos. E assim, embora a Kaguya não tenha sido evidentemente danificada pelo ataque, o chakra das bijus que estavam contido no Rasen Shuriken do Naruto acabou então reagindo com o chakra das bijus que também estava com a Kaguya, o que então acabou causando uma reação que impedia a Kaguya de manter a sua forma humanoide, o que veio a ser bem importante pro decorrer da batalha. Mas sobre esses Rasen Shuriken aqui, acho que não tem nem muito mais o que acrescentar. Acho que dá pra entender o quão poderoso ele é só por precisar do chakra das 9 bijus e além disso também precisar do chakra do sábio dos 6 caminhos. É muito, mas muito roubado mesmo. Quem aí lembra do Biju Rasengan? Esse aqui é um Rasengan que o Naruto usa quando ele está no modo Kurama, onde ele então cria um Rasengan que mistura todos os princípios de um Rasengan comum, só que ao invés de ser um Rasengan, é simplesmente uma faca em bijudama. Pois é, muito style, não é verdade? Ele podia ter utilizado mais isso daqui, né? Outra variante que a gente conhece do Rasen Shuriken durante a guerra é a Bijudama Rasen Shuriken. Essa daqui é uma técnica que a gente vê o Naruto no seu modo Rikudou, transformando as suas Gudoudamas em uma espécie de Rasen Shuriken mesmo. Então assim, basicamente o nome dessa técnica é autoexplicativo. Futon Rasengan, ou Rasengan estilo vento, é uma habilidade original criada pelo nosso 7º Hokage, quando depois de saber que o Minato tinha criado o Rasengan com a intenção de fundi-lo com a liberação do chakra da sua natureza, porém isso daqui, como eu falei, foi algo que o Minato não conseguiu realizar antes dele bater as botas. Então o Naruto herdou essa missão e ele conseguiu fazer o que o quarto não tinha conseguido. Ele então combinou o seu Rasengan com sua própria natureza de chakra, o vento. E pra isso daqui, como inicialmente ele precisou pra todos os seus tipos de Rasengan, o Naruto inicialmente precisou de um clone pra conseguir fazer isso. Então dessa forma, enquanto o Naruto fornece chakra para o Rasengan, um clone vai ao seu lado moldando o chakra em uma esfera e o segundo então vai infundindo vento na esfera. E dessa forma então, o produto final do trabalho do Naruto com os seus clones resulta então no Rasengan estilo vento. E olhando de relance, nem parece que tem tanta diferença do Rasengan estilo vento pro Rasengan base, mas o Rasengan com essa natureza do vento fica simplesmente muito mais poderoso. Não tem nem comparação.
animação, na verdade. É só visualmente que às vezes as pessoas não percebem, mas se você tomar um Rasengan normal e um Full Rasengan, te garanto que você vai perceber a diferença. O Odama Rasengan, ou Rasengan gigante, é uma técnica que foi dominada pelo Naruto enquanto ele estava treinando com o Jiraiya. E essa técnica aqui usa o mesmo conceito de compressão de chakra giratória do que o Rasengan comum. O que muda mesmo é a quantidade de chakra que é colocada na técnica. E basicamente, quanto mais chakra você colocar, maior vai ser o seu Rasengan. O detalhe aqui é que para criar um Rasengan dessa magnitude, é necessário ter uma reserva de chakra absurda. A maioria das pessoas não seriam capazes de usar o Odama Rasengan várias vezes. A gente vê o Naruto fazendo isso porque, bem, é o Naruto. Mas para quem não lembra, quando o Naruto começou a utilizar essa técnica aqui, inicialmente ele precisava de um clone das sombras para ajudá-lo a empunhar e formar o Rasengan. Só que mais tarde a gente vê que ele consegue fazer o Odama Rasengan sozinho, dispensando então o uso dos clones das sombras. Como aconteceu com vários dos Rasengan dele, na verdade, né? Rajada de Rasengan gigante ou Odama Rasen Tarengan é o nome da técnica onde o Naruto cria diversos clones, onde cada um deles carrega um Odama Rasengan, para todos atacarem o inimigo de uma vez só, cada um deles carregando um fucking Odama Rasengan, como eu falei. E essa daqui também é uma técnica que depois o Naruto deu um boost nela, porque depois o Naruto fez essa técnica aqui com clones no modo sábio. Então foi uma rajada de Odama Rasengan com chakra sábio. E se você não se lembra, ele utilizou isso daqui contra a Kurama quando ela estava acorrentada, naquele treinamento dele pra dominar a besta de cauda. Tem nem o que falar, é de verdade muito roubado. Mas é só o Naruto pra utilizar uma técnica que gasta tanto chakra, tanto clone, tanto Rasengan gigante de uma vez, tem que ser o Naradaime, não tem jeito. O Rasengan é uma técnica que foi utilizada pelo Momoshiki quando ele estava tomando conta do corpo do Boruto através do Karma. E o primeiro movimento pra produzir essa técnica aqui é primeiramente formar um Rasengan, e logo em seguida então o Momoshiki aponta os dedos indicador e médio do Boruto para a esfera e vai comprimindo ela até um determinado tamanho bem reduzido. E em seguida então ele dispara essa esfera como se fosse uma bala de arma de fogo. E esse projétil de Rasengan apresentou-se ser bem rápido mesmo, chegando ao ponto de atingir o ombro do Cold antes mesmo que ele pudesse chegar às suas garras. O que a gente sabe que ele consegue fazer de forma bem rápida normalmente. Então assim, é uma técnica que tem muito potencial. É um Rasengan de pistola, né? Fazer o quê? Se você comprimir e condensar o seu Rasengan até o limite, você vai chegar no que é chamado então de Rasengan comprimido. E esse estado aqui do Rasengan é muito útil para você, por exemplo, furar defesas resistentes. A gente viu a primeira vez esse Rasengan aqui sendo utilizado em Boruto. E esse estado aqui do Rasengan, para vocês terem uma noção, ele foi capaz de obliterar completamente uma rocha. Então, falando de força bruta, esse daqui é um dos Rasengans de menor tamanho, porém com mais poder destrutivo. E eu acho também que é um dos meus Rasengan favoritos. Muita gente não acompanha Boruto e menospreza, mas eu acho de verdade essa técnica aqui bem style. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham do Rasengan comprimido do Boruto? Vamos falar agora do Rasengan desaparecedor do Boruto? Essa aqui é uma técnica que foi acidentalmente desenvolvida pelo Boruto, e ela consiste em uma forma de Rasengan que é mesclada com o estilo raio. E nessa variante então o Boruto cria um Rasengan que some bem diante dos seus olhos, e ele basicamente reaparece quando ele tá prestes a atingir o seu alvo. E inicialmente quando o Boruto utilizou isso aqui, ele mesmo achou que o seu Rasengan tinha falhado, tornando esse Rasengan aqui um dos mais difíceis de você conseguir desviar. Afinal de contas, você não tá vendo ele. Assim como acontece no caso dos Elétrons, que eles somem de um ponto e reaparecem em outro, a mesma coisa acontece com esse Rasengan do Boruto. Inclusive ele funcionou e pegou de surpresa até mesmo portadores do Byakugan e do Rinnegan também. Então assim, tem que respeitar essa técnica do Borutinho, tá? Pra pegar de surpresa o usuário do Rinnegan e do Byakugan não é qualquer técnica não. Quem aí se lembra do Rasengan planetário? É impossível não hypar esse golpe aqui só pelo nome, né? Nesse caso aqui o Naruto, no modo Kurama, cria um Odama Rasengan em uma de suas mãos, que em seguida é então cercado por 3 Rasengans de tamanho normal, de forma semelhante a como ficam as luas ao redor de um planeta mesmo. E inclusive daí que vem o nome do jutsu. E quando essa técnica aqui entra em contato com o alvo, as rotações desordenadas do Rasengan individual criado pelo central e pelos menores giram então em direções diferentes, formando então um vórtice bem maciço e turbulento, semelhante a uma onda. E o poder destrutivo dessa técnica aqui é tão bizarro que mesmo um shinobi no Edo Tensei, quando levou um desse aqui, demorou pra se regenerar. O que vocês lembram normalmente acontece quase de forma instantânea. Pois é, não é só o nome da técnica que é brabo, ela faz por merecer esse nome aqui. O Rasengan Shunki é provavelmente o Rasengan mais bonito de toda a obra, até mesmo pelo contexto em que o Naruto mostra essa técnica pra gente. Pra quem não se lembra, o Naruto utiliza esse Rasengan aqui no filme The Last, mais precisamente quando ele usa o Rasengan pra empurrar o chão e conseguir subir junto com a Hinata. Então ele basicamente libera a sua energia do seu Rasengan na forma de um feixe que ele utiliza então pra impulsionar-se para o alto. O que, convenhamos, foi muito bonito de se ver no filme, né? Só que assim, nada impede do Naruto utilizar esse Rasengan também pra combate. Afinal de contas, é um feixe contínuo de Rasengan, meio que como se fosse um Kamehameha. Ele poderia utilizar isso daqui como se fosse uma espécie de Rasengan de longo alcance também. Rasenkyugan ou Rasengan Sugador é um tipo de Rasengan quando o Naruto está no seu modo Kurama
Kurama, que ele então usa os seus braços de chakra para colocar um Odama Rasengan gigante sobre as suas costas. E aí com esses braços de chakra ele então pega as pessoas ao redor dele, seus inimigos, e começa literalmente a amassar os seus inimigos contra esse Odama Rasengan nas costas. O que então causa uma sensação que essas pessoas que estão sendo esmagadas na verdade contra o Rasengan parecem que estão sendo na verdade sugadas por ele. Mas na verdade é o Naruto pressionando elas contra o seu golpe. Mas enfim, parece uma absorção e aí Rasengan Sugador foi o nome. Não me culpem, gente, eu não escolho os nomes, mas eu achei esse aqui muito bom, tá? A gente falou do Rasengan comprimido do Boruto e depois esse Rasengan recebe um upgrade, o chamado Rasengan Super Comprimido, onde o Boruto então recebe o chakra sábio do Mitsuki e também o chakra da Sarada, o que faz então com que o seu Rasengan comprimido tenha um boost de poder bem considerável. Pra vocês terem noção, por exemplo, esse Rasengan aqui foi capaz de destruir a defesa de carbono do corpo inteiro de Dippa, que pra quem não se lembra era um membro da Kara, que tinha uma defesa absurdamente poderosa, mas que não tancou o Rasengan Super Comprimido. Então acho que aqui a gente consegue ter uma noção do potencial destrutivo dessa técnica aqui, né? E de novo eu vou falar que muita gente não gosta do Boruto, mas ele cria Rasengans insanos, tá? Temos que dar essa moral aí pro filho do 7º Hokage, não tem jeito. Vamos falar agora então do Rasengan ou da Rajada Rasengan. Aqui então o usuário cria 2 Rasengan, mantendo cada um deles em uma de suas mãos. Dessa forma então o usuário pode tentar, por exemplo, atacar 2 alvos distintos ao mesmo tempo, ou ele pode aproveitar e usar os 2 Rasengan pra atacar um alvo só e dar mais dano. E essa técnica aqui foi criada pelo Naruto, mas depois ele ainda deu um boost nela. Isso porque depois que ele domina o modo sábio, ele então melhora essa técnica aqui infundindo nos 2 Rasengan o seu chakra sábio. E pra quem não lembra, o Naruto utilizou isso daqui contra o Pen, que inclusive eu arrisco dizer que fica entre os Rasengan mais legal que ele já usou. E você lembrava desse Rasengan? Vamos falar agora do Rasen Shuriken estilo fusão. O nome lembrou Dragon Ball pra algumas pessoas, eu tenho certeza, mas então espera que você vai lembrar ainda mais agora. Isso porque esse daqui é um Rasengan que o Naruto utiliza quando ele acessa o chakra da besta de cauda Son Goku. E dessa forma então o Naruto cria um imenso Rasen Shuriken infundido com o estilo fusão da besta. E esse Rasengan aqui possui um núcleo de rocha fundida com lâminas que emitem um vapor escaldante. E esse ataque aqui é importante a gente falar que ele é tão forte que ele foi o suficiente pra cortar o tronco da árvore divina completamente. E de verdade, todas essas técnicas do Rasen Shuriken que o Naruto faz utilizando o chakra das bijus são todas insanas demais. Ô, saudade de ver o Naruto utilizando essas técnicas, não é verdade? Agora o tadinho tá lá preso em Boruto sem poder fazer nada. Não dá pra falar de Rasengan sem falar do Rasen Shuriken estilo vento, certo? Esse jutsu aqui que é uma variante em forma de Shuriken do Rasengan de liberação do vento. E pra ativar essa técnica aqui no Shippuden, inicialmente o Naruto precisava de 2 clones das sombras. Dessa forma então, enquanto o Naruto fornece o chakra, um clone ajuda a manter o chakra contido e o segundo clone, no caso, então adiciona a natureza do estilo vento à técnica. Vamos dizer que essa técnica aqui é o upgrade do que seria o Futon Rasengan. Seria a versão completa, a gente pode falar assim, com 4 grandes pontas ao redor do núcleo central do Rasengan, dando literalmente ao golpe a aparência de uma Fuma Shuriken. Eu não sei se vocês lembram, mas quando essa técnica aqui é utilizada, ela emite um ruído bem estridente, bem irritante mesmo. E sobre o Rasen Shuriken, a gente vê várias variações dele até o final da obra, mas tem 2 delas que eu quero incluir agora aqui. A primeira delas é o Mini Rasen Shuriken. Não sei se vocês lembram, mas sim, existe o Mini Rasen Shuriken. Quando o Naruto tá enfrentando os Zetsus lá, quando ele tá no modo Kurama, ele literalmente faz um Mini Rasen Shuriken com um dos seus dedos. Só que apesar de ser um Mini Rasen Shuriken, isso daqui faz o maior estrago contra os Zetsus. Mas o Naruto nomeou o Mini Rasen Shuriken, então a gente tem que colocar aqui na lista. E agora o outro que eu quero falar é justamente o oposto. É o chamado Odama Rasen Shuriken, que é basicamente o Rasen Shuriken com muito mais chakra embutido, fazendo então ele ser muito maior do que o Rasen Shuriken base. Essas 2 variantes do Rasen Shuriken eu quero colocar aqui junto porque, bem, é quase a mesma coisa do Rasen Shuriken original. O que vai mudar mesmo é só o tamanho. Essa técnica de nome impronunciável que você tá vendo agora na tua tela é uma técnica que comba o Rasen Shuriken do Naruto com o Enton Kagutsushi do Sasuke. E o interessante desse ataque combinado dos dois é que aqui as chamas do Sasuke são amplificadas pelo estilo vento do Naruto. Então, basicamente, a natureza de vento do Naruto serve como combustível para as chamas do Sasuke, o que gera então uma combinação bizarramente poderosa. Sobre isso aqui não tem nem muito o que falar, né? É simplesmente o Sasuke combando um dos seus golpes mais poderosos com o Naruto também combando com uma das suas técnicas mais poderosas. Então assim, isso daqui não apareceu tanto na obra quanto outros Rasengans, mas já ficou marcado na história só pelo fato de ser o Sasuke e o Naruto combando depois de muito tempo. Quem aí se lembra de uma técnica chamada Vórtice do Furacão? Essa técnica aqui é uma técnica que foi utilizada contra o Kakuzu, e ela basicamente cria um grande volume de vapor da água envolvendo a técnica Torrente Dilacerante, uma técnica do estilo água pra quem não tá lembrado, e a gente então soma essa técnica ao poder de rotação do Rasengan estilo vento, o que então faz esse fluxo de água começar a girar. Isso então acaba criando uma barreira que se mostrou bastante resistente, até porque ela tancou golpes do estilo fogo e do estilo vento das máscaras do Kakuzu. Está aqui mencionado
mencionada no vídeo porque como ela tem o Rasengan como base pra técnica, eu acho válido a gente mencionar aqui pra essa lista ficar realmente completa. E pra quem achava que o Odama Rasengan era o maior Rasengan do Naruto, bom, você tava enganado porque ele tem também o Ultra Odama Rasengan. Esse Rasengan aqui supera em muito o Rasengan anterior, precisando de ainda muito mais chakra pra ser feito. A pessoa que é atingida por esse Rasengan aqui normalmente sai voando, e só o impacto do golpe normalmente destrói tudo que é ao redor dele. E essa habilidade aqui é tão intensa e vai tanto chakra nela que até mesmo a Delta, que tinha capacidade de absorver técnicas de chakra, ela não tancou e não conseguiu absorver o tanto de chakra que tinha nisso daqui. O Naruto basicamente sobrecarregou e fritou a Delta com essa técnica. E o Naruto ainda deu um boost nessa técnica aqui, porque tem a versão dela que ele coloca também o seu chakra sábio. E aí, meu amigo, é só destruição e não tem o que fazer, tá? E de verdade, essa luta do Naruto contra a Delta é muito épica. O cara simplesmente fritou ela. Tem que respeitar o nosso Narutinho, né? Fala a verdade. O Yokou Rasengan é o Rasengan utilizado pelo Naruto quando ele está sendo dominado pelo chakra da Nove Caudas. Dessa forma, então, o chakra da besta se mistura com o seu Rasengan. Ele utiliza essa técnica aqui no Vale do Fim, no final de Naruto clássico, quando ele tá lutando contra o Sasuke. Aquele Rasengan quando ele tá com aquele manto da Kurama em torno dele, vocês lembram? Pois é, aquele lá é o Yokou Rasengan. Você sabia dessa? Comenta aí se você sabia. Vamos falar agora do Rasengan Uzuriko, inaugurado em Boruto Two Blue Vortex, que esse Rasengan aqui é uma variante exclusiva do Boruto, que pra ser realizado então ele necessita então do chakra do usuário e também do chakra chamado chakra planetário, do chakra do próprio planeta. Então pra usar essa técnica aqui o usuário deve manter contato com o próprio solo, pra assim garantir que ele possa absorver o chakra planetário pelos seus pés. E aí então o poder e o efeito do ataque no alvo dependem da quantidade de energia planetária que é absorvida pelo usuário, sendo que isso daqui acaba sendo proporcional ao tempo que o usuário leva pra carregar essa energia planetária. Ou seja, quanto mais tempo você carregar, mais poderoso isso daqui vai ser. E outra coisa interessante sobre esse jutsu aqui é que à medida que o usuário vai absorvendo essa energia, o chakra planetário então vai visivelmente se espalhando pelo corpo do usuário, de uma forma meio bizarra que o usuário então pode passar isso adiante apenas tocando em alguma pessoa, o que pode causar, por exemplo, uma tontura na pessoa que foi tocada pelo usuário da técnica, deixando ela desequilibrada, por exemplo. Só que isso daqui não é nada comparado ao que a técnica realmente pode fazer. Isso porque quando o usuário do Rasengan Uzuriko golpeia o seu inimigo com a palma da sua mão, ele então infunde a força do chakra planetário na sua vítima, deixando ela completamente desnorteada. Essa habilidade aqui em seu nível máximo é capaz de matar um alvo com um único golpe, gerando então um vórtice de chakra bizarro que é capaz de dilacerar corpos. E se você ainda não achou tudo isso que eu falei dessa técnica suficientemente bizarro, tem mais um detalhe que torna ela ainda mais poderosa. Isso porque os efeitos desse jutsu aqui são semi-permanentes, ou seja, ele só vai terminar se o usuário cancelar o Uzuriko ou se por algum motivo o próprio planeta que foi a base da energia planetária acabar parando de girar. E assim, galera, esse daqui é com certeza o Rasengan mais poderoso de todos. Tirando os Rasengan que o Naruto criou com o chakra do Rikudou, porque daí a gente tá falando de coisa divina mesmo, o poder desse Rasengan aqui, como o Boruto utiliza a energia planetária, é simplesmente absurdo, é muito roubado mesmo. Como eu já falei antes, não tem jeito, o Boruto sabe fazer Rasengan, gente. A gente tem que aceitar. Outra técnica que tem como base o Rasengan é a barreira espiral do Konohamaru. Sim, esse ninjutsu aqui do Konohamaru, apesar de não ter nada de Rasengan no nome, tem como base o conceito de rotação do Rasengan, que incorpora em si a natureza do estilo vento para então liberar intensas correntes de ar que servem como uma barreira, que é perfeita para te defender de ataques frontais. É com essa técnica aqui, para quem não se lembra, que o Konohamaru consegue se defender do Chidori de Hidari, amortecendo parte do impacto do golpe. E bem, como eu falei, esse aqui não é bem um Rasengan, mas como ele tem o conceito do Rasengan para ser formado, eu acho que é válido a gente mencionar essa técnica aqui no vídeo para ele ficar bem completo mesmo, né? E fica aqui então uma colaboração do Konohamaru para essa lista. Pô, Konohamaru, o Boruto tão jovem já criou tanto mais Rasengan que você, cara. Vamos trabalhar, Konohamaru. Vamos trabalhar, pô. Brincadeira, máximo respeito ao herdeiro de Naruto, tá? É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo meu comentando animes aqui no Enerd. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like, porque isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas. E se vocês tiverem alguma sugestão de algum tema de anime que vocês queiram que eu traga aqui pra vocês, comenta aqui embaixo o que vocês querem. Eu vou estar lendo os comentários e pegando a sugestão de vocês pra trazer as próximas listas que eu vou trazer aqui pro canal. Então deixa sua sugestão aí, porque quem sabe ela não vai aparecer muito em breve aqui no Enerd numa forma de lista completona como foi esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido, não esquece de verificar a sua inscrição. A gente se vê então muito em breve num outro vídeo falando de anime aqui no Enerd. Valeu, tchau, tchau!